Um abraço aí a todos aqueles que estão me assistindo. Eu, dentre os vários temas que eu tenho a citar aqui para vocês, é o seguinte, tá? Eu vou iniciar aqui esse tema com a seguinte frase: reduzir desigualdades é alimentar o capitalismo. O capitalismo, ele não tem que ser alimentado, ele tem que ser extinto definitivamente. O mal que o capitalismo tinha que fazer toda a humanidade, matando milhões e milhões de pessoas, né? Inclusive as próprias guerras, as próprias apropriações de terra, os próprios neocolonialismos, as apropriações das matérias-primas de países pobres, a destruição da África, a destruição da América Latina e agora a destruição do Brasil, são consequências desse maldito capitalismo que tentou fazer a desgraça de milhões de pessoas. E esses capitalistas, durante anos, vieram pregando o contrário, dizendo que tinha sido o comunismo ou o socialismo que tinha feito isso. O que está provado não é o que eu acho, nem que você acha, nem que ninguém acha. É o que nós estamos vendo e vimos durante todos esses anos. É o capitalismo destruindo, matando pessoas, acabando com ilusões, destruindo o planeta Terra e pregando 24 horas por dia uma falsa realidade. É nesse aspecto que a gente tem que se voltar. Muito bem. Eu vou dizer para você o seguinte: nós temos uma situação aqui no Brasil, voltando-se aqui para o Brasil especificamente, né? Que todo mundo sabe, para ser mais assim prático, assim, para a gente fazer um resumo assim da história, o que foi o Brasil? O capitalismo já totalmente destruído americano. Ele tinha que arrumar um otário para pagar a conta dele. Esse otário chamou-se Brasil. E dentro desse Brasil, você tem uma porrada de bandidos. É o bandido que está no cadeia, no Bangu, nem o miliciano, nem nada não. O bandido aqui é o seguinte: foi as Forças Armadas, é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, é a Câmara dos Deputados e o Senado, que se articularam com toda a estrutura americana para levar o país à falência e com isso eles se beneficiarem. Veja bem, esses bandidos que participaram de tudo isso aí, eles deveriam para um paredão da morte. Não é outro caminho, é um paredão da morte. Eles venderam o país como se fosse dele. Quando eu chego na sua casa, me aproprio do patrimônio, vendo que esse é o que eu estou fazendo, estou te roubando. O que nós vimos e continuamos a assistir durante todo esse golpe é que nós temos o conluio das Forças Armadas, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Câmara dos Deputados e do Senado fazendo isso aí. Quer dizer, olha só, é claro que, acima de tudo, há um ato de covardia de tudo que está aí. Por quê? Porque a população, ela não é conhecedora, vamos dizer assim, 80% da população, ela não é sabedora do que está aí, do que está acontecendo aí. Olha só, vamos até para um lado real, um lado bem comparativo. Você tem numa escola
Você tem professores de história, geografia, filosofia e sociologia que são desatualizados politicamente e nem gostam de falar em política. Parece até uma mentira uma coisa dessa, mas é real. Eles nem gostam de falar em política. Aí você pega esse professor, pergunta a ele qual é o histórico de informações que ele tem. Aí ele dá para você Netflix, ele te dá Globo News, ele te dá Band News, ele te dá Band, ele te dá CBN. Ele é um idiota ambulante, não sabe. Ele nem sabe que a Netflix é um veículo de indução cultural para alienação do processo do que está acontecendo no mundo. É por isso que os financiadores da Netflix, os construtores da Netflix, chama-se Chevron e Shell. Esse mesmo professor ele não conseguiu ver que o filme que foi feito sobre a Lava Jato foi financiado para super dar uma dimensão importante à Lava Jato, mas que na verdade era isso que enquanto tudo está sendo roubado no Brasil, as pessoas ficassem acreditando nisso. Aí você tem agora, vamos para o momento agora. Por exemplo, você tem aí esse negócio que eu já falei aí em alguns áudios meus, você já deve ter ouvido, que eu disse para você, afirmo, reafirmo, confirmo, quantas vezes você quiser, que esse negócio dessa operação aí que está acontecendo aí da Vaza Jato, em primeiro lugar, o Moro, ele deve ir para casa todo dia assistir essas delações da Lava Jato e rir da cara de todo mundo. E falando assim, ainda tem idiota brasileiro que acredita nisso. O que aconteceu com o Moro até agora? O que aconteceu com o Delanhol até agora? O que aconteceu com qualquer procurador do Ministério Público até agora? Qual é a atitude do Supremo Tribunal Federal em relação até agora? É porque Gilmar Mendes, o Marco Aurélio chamou Delanhol de bandido, o Moro de bandido, e aí? Chamar de bandido todo mundo chama. Eu quero ver qual é a ação que o Supremo Tribunal tem de fato. Como ponto número 1 que nós não tivemos foi a soltura do Lula uma semana depois das delações. Não aconteceu. Quer dizer, nós estamos vivendo num país hoje em que o judiciário brasileiro ele cumpre o que determina a justiça americana. Se nós temos num país um Supremo Tribunal Federal, um judiciário, um Ministério Público que cumpre o que determina a justiça americana, então nós não temos mais que respeitar a justiça brasileira em nenhum trâmite, em nenhum aspecto, em nenhuma instância. Primeira, segunda, terceira, judiciário, qualquer Ministério Público, nada, STF, nada. Eles não respeitam mais o Brasil. Eles estão provando isso. Se você não quer ver, é um problema seu, mas eles estão provando isso para você. Ficaram com medo de soltar Lula. Mas soube para mim de dizer que Delanhol é bandido, Moro. E aí? Tá, aí tá tudo bem, e aí? Cadê?
precisava ter xingado o Leilão nem Muro de nada. Soltava o Lula. Vai lá, Supremo. Mostra a sua autoridade. Solte o Lula. Não só Lula. Não só Lula. É importante saber o seguinte, que esse Lava Jato foi uma farsa para milhares de empresas nacionais. Muito bem. Aí a gente tem um detalhe aqui, é o seguinte, todo mundo deve ter ouvido falar isso, inclusive a gente há de reverenciar até o Duplo Expresso, que ele fala muito nesse ponto, né, de que tem a chantagem e o chantageado. Né? Então, por exemplo, a Forças Armadas vai lá e chantageia o Supremo Tribunal Federal para cumprir uma determinada ordem que eles querem, que senão eles divulgam alguma informação na mídia. Olha só, em primeiro lugar, se alguém no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário, na Polícia Federal, no Ministério Público que chantageia alguém, é porque eles também são bandidos. É porque eles também são bandidos. Então eu sou um policial, vi que o sujeito cometeu um crime, aí eu vou chantagear ele para não entregar, para não prender ele, eu vou chantagear ele pro resto da vida para não prender ele. Eu sou um bandido também. Então por que é que a sociedade tem que respeitar? A sociedade não tem que respeitar nenhum dos dois. Nem o que está chantageado e nem o que chantageia. E outra coisa, um ponto que a gente tem que focar, e peraí, então ele chantageia, a Força Armada chantageia o STF em função do interesse dela, que se dane o interesse do povo. Se o povo tivesse poder de polícia, ele prenderia os dois, tanto o chantageado como o que chantageia, porque os dois são bandidos. Se a Força Armada chantageia hoje o Supremo Tribunal Federal porque tem alguma informação e não quer divulgar, a Força Armada também é bandida, então ela também tem que ser presa. E nem o Supremo tem que respeitar, porque está sendo chantageada. Sabe qual é a questão aí? A questão aí é o seguinte, é que de uma maneira geral, o povo que não tem todas essas informações, ele fica o quê? Ele fica... não sabe nem o que está acontecendo. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora recente. Essa semana agora aí, com essa babaquice aí dessas informações, que o seu Glyn, do tal do Intercept, ele veio para criar confusão numa estrutura confusa, para dar a impressão de que vai acontecer alguma coisa no país. Não acontece nada, não irá acontecer nada, a situação continuará a mesma, mas dá um dinamismo na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, quando nada acontece. Então o que aconteceu agora essa semana? A Petrobras, a Caixa Econômica agora teve sua participação na Caixa toda vendida para empresas nacionais e estrangeiras. Então vamos dizer o seguinte hoje. Talvez agora,
o que irá acontecer? A Petrobras é praticamente uma empresa já privada. Ela é praticamente privada. Porque vai ter pouquinho agora para o governo vender como parte de suas ações na Petrobras e as empresas se tornarão empresa privada. Se você chegar ao nível do povão, vamos imaginar assim, um povão, aquele pessoal que ganha até R$2.000, por exemplo. Ele, por não ter formação política, nem cultural, nem educacional, de uma maneira geral, mas ele acha que ele, por ter um carro, ele está rico. Ele é um cara que está bem de vida, ele pertence à classe média. Mesmo ele ganhando R$2.000, tem um carro velho que mal pode ele pagar o IPVA durante o ano. Mas ele se sente rico. E é arrogante. E é o sabedor das coisas. Aquele que pega, que você joga um vídeo para ele, ou alguma mensagem dupla que aparece no Facebook, na WhatsApp, assim, informação dúbia. Ele lê aquilo ali, ele entende a moda dele, repassa, dando a concepção de que ele entendeu, passando para o outro, e o outro passa, às vezes nem lê informação, nem vê o vídeo completo, não entende nada, não tem nenhuma capacidade intelectual de conseguir entender qual é o conteúdo de fato daquelas informações. Porque hoje é o seguinte, pessoal, tá? Vamos ser realistas. Você de cada, quando a gente pega uma informação assim, compartilha com alguém ou algum vídeo, compartilha, 70% das pessoas, no mínimo, hein? Estou falando no mínimo, 70% das pessoas nem lê o vídeo, nem vê o vídeo até o final, nem lê o conteúdo da mensagem, nem entendeu o que aquilo ali estava querendo dizer. Onde entrou o Bolsonaro aí com o seu WhatsApp para ser eleito. Foi aí que entrou o Bolsonaro, nesse espaço. Aí você tem pessoas que sabem porque os outros sabem. Elas não sabem porque elas sabem, porque buscaram conhecimento. Elas sabem porque os outros sabem. Alguém disse para ela que aquilo era aquilo e ela concordou, aceitou, então ela sabe por causa disso. É que nem aquela cultura do fumante. O cara fuma porque todo mundo fuma. Na hora que todo mundo para de fumar, ele não fuma mais porque ele depende dos outros para pedir um cigarro. É a mesma lógica. A gente não precisa ser muito inteligente para ficar raciocinando dentro do mais difícil, não. Então, o que a gente tem que observar que é o seguinte, pessoal. É essa a nossa realidade. Não tenhamos que fugir. O sujeito, às vezes, ele fica vendo assim, eu não vejo política, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo, que problema mais, eu não aguento, que não dá mais, é muita pressão, tal. Olha só, você está vivendo no mundo. Se você que viver no mundo sem pressão, acabou. Então, meu amigo, vá morar em outro planeta. Porque esse mundo que está aqui só é de pressão. Não existe mais facilidade. As facilidades, se um dia existiu para você, ou você pensava que existiu, acabou. A Terceira Guerra Mundial já começou, amigo. Foi desde 1980 para cá. Com a morte do capitalismo, que ele veio se apropriar do Estado, dos Estados nacionais, controlar os governos em todo o mundo, se apropriar das riquezas desses Estados, ter o controle total e escravizar a população local.
Isso já é em todo mundo. É desde 1980. Ou nós tenhamos que acordar e partir com a mesma agressividade deles, que é o que eles estão fazendo com nós, todos nós hoje, para uma guerra, ou morreremos calados, assistindo de pé a nossa própria desgraça e de nossas famílias. E aqueles que não acreditavam e achavam que existe ou existirá tempo bons, acabou, pessoal. Não tem mais tempo bom. Você pode ter o direito, né? Você pode ter o seu direito de se enganar. Ninguém vai discutir com você. Que eu não vou pensar que senão eu não aguento, eu posso até me matar porque vai me causar uma depressão e tal. Olha só. Mas a coisa não vai mudar. A realidade existe. A realidade está pouco preocupada com o que você pensa. A realidade, ela existe por si só. Ela se faz presente. Ela é a razão de vida. É a razão de lhe mostrar os caminhos. Se você não quiser acreditar, isso é outra história. Mas a realidade se imporá. Ela seguirá o caminho dela e arrastará todos aqueles que não acreditavam nela. Qual é a guerra que nós estamos vivendo no momento? A guerra que nós estamos vivendo no momento é o seguinte: você tem 2% só da população mundial que controla o mundo. E você tem 1% da população que é dona de 50% da riqueza do mundo. Vamos aqui para a gente não ficar com número assim meio abstrato. Eu gosto muito de citar exemplo para você não ficar assim meio no vazio, no imaginário, não é? É tipo esse Greenwald que fica dizendo que tem, só divulgou 2, não diz quanto tem. 2 de quanto? Não sei, ele não te diz quanto tem no total, só diz que divulgou 2. A população agora no mundo, ela gira em torno de 7 bilhões. Vamos botar 7 bilhões. 7 bilhões, se você pegar 2%, você vai pegar 140 mil pessoas. Confere? Olha só, vai ficar simples para te ajudar. 700 mil pessoas. 7 bilhões o total da população mundial. 700 mil pessoas dariam 10%. 70 mil pessoas daria 1%.
Então 2% daria 140 mil pessoas. Ficou fácil de você ver. Muito bem, então 140 mil pessoas, elas são donas do mundo. São donas do mundo. Ela vem, acaba com o país, destrói o governo, manipula a mídia, manipula qualquer outro tipo de informação, ela destrói governos, ela compra parlamentares, ela compra justiça, ela destrói estados, ela destrói o próprio planeta Terra, ela mata pessoas de fome, ela faz o que quer. E ela diz, essas 140 mil pessoas que são donas do mundo, ela diz que tem que matar 80% da população mundial. E vão matar. O pior é que vão matar. O que é que nós temos? Vamos pegar nível de Brasil. Para a gente entender Brasil, que a gente está no Brasil. O governo reduziu os gastos públicos na saúde, na educação, no atendimento ao serviço público. Estão assaltando a Previdência, vão roubar a Previdência. Quer dizer, o cara nem se aposentar por meio, ele vai mais. Então o que acontece é o seguinte: se você não tiver emprego, nem alguma alternativa de trabalho, você vai virar bandido. Você virando bandido, ou você morre dentro do próprio meio do bandidismo, ou a polícia te mata. Então, quando o Estado ele não te dá alternativas de educação, saúde, trabalho e moradia, ele já te matou. Aí, esse é o seu risco, amigo. Risco número 1. Segundo risco: falta saúde. Se falta saúde, você vai para um hospital para morrer. A diferença entre cemitério e hospital vai ser nenhuma. Uma única coisa que você vai ter é um complemento. Você vai para o hospital para morrer e depois você vai para o cemitério para completar. Mas você já vai para o hospital na certeza de que você vai morrer. Você não vai ter atendimento, amigo. Falta dinheiro na saúde. Falta educação. Se o sujeito não tem educação, ele não terá perspectiva. Se ele não terá perspectiva, aí ele tem um caminho. Ou é o das drogas, ou é o da milícia, ou é o mundo do crime. Muito bem. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos um grande responsável de tudo isso que acontece no Brasil hoje. Um grande responsável. Não vamos culpar o povo, que de uma maneira geral, muitas vezes, mau tempo tem ele para cuidar da sua própria vida ou da sua própria casa.
Um cidadão que levanta 4 horas da manhã para trabalhar, para chegar em casa 10 horas, comer alguma coisa e dormir de novo, outro dia levantar às 4. Não vamos crucificar essas pessoas. É muita ignorância e perversidade de quem é sabedor disso, de ficar chamando esse Zé Povinho de imbecil. Ele é um trabalhador que mal tem tempo para cuidar da sua própria vida. Então onde é que está o culpado dessa história? O culpado dessa história está eu, está você, está todos nós, da que se intitula classe média, sendo ela classe média não, que pelo menos se intitula, isso é um problema dela, termos as informações, o veículo de informações, termos como convocar esse pessoal para peitar toda essa estrutura errada que está acontecendo no Brasil aqui agora. É isso que a gente tem que fazer. É porque o quê? Eu ganho 8 mil reais, você ganha 10 mil reais, o outro ganha 12. Eles acham que eles estão bem, eles não precisam se preocupar. Não, tem que vender a Petrobras mesmo, tem que vender tudo que é empresa elétrica mesmo, tem que vender tudo que é patrimônio público tal, que não sei o que eu tenho o meu salário, que eu vou se dar bem. E isso é não. Há uma diferença muito grande naquilo que você acredita e naquilo que de fato é o real. Não é porque você acredita que é o real. Muitas vezes você acredita não no que é o real, no abstrato. Muito bem. Então o que acontece? Nós temos que convocar, nós temos que peitar. Né? Porque nós que ganhamos aí ganhamos, vamos dizer assim, de 5 até 10 mil reais, um exemplo, nós temos maior capacidade de diferenciar essas informações, saber o conteúdo das informações, ter crítica sobre as informações e repassar essas informações para aqueles que são desconhecedores dessa informação. E peitar esse poder público que está aí manipulando as informações. Seja ele o Congresso, seja ele o STF, seja ele o Ministério Público, seja ele Força Armada, seja ele o STF, seja ele a Câmara de Deputados, seja ele o Senado. Nós temos que peitar eles com essas informações. Nós temos que peitar, pessoal. Se você não tiver essa responsabilidade para com você mesmo, de informar todos o que está aí, realmente você será um dos responsáveis pelo mundo que está dando errado. Então, se lá na frente, né, os caras venderam a Petrobras, você não fala nada. Quando você estiver pagando 10 reais, 12 reais, amigo, você vai ter dificuldade de vender seu carro. Não é nem mais comprar gasolina, não. Você vai ter dificuldade de vender seu carro. Por quem é que vai querer comprar seu carro com 10, 12 reais a gasolina? Mas na sua visão mesquinha, egoísta e medíocre, de achar que você tem que destruir um patrimônio público que beneficia a todos, então, amigo, preocupe-se com isso.
porque o seu carro, que você talvez tenha pago, só um exemplo prático para a gente raciocinar, R$1.000, talvez até antes do fim do governo Bolsonaro, esse carro que você pagou R$1.000, você não consiga mais vender por R$50. Que a gasolina se tornará impossível você conviver com o carro. E sua eletricidade, a sua internet, o seu plano de saúde e educação, você não vai poder mais pagar essa conta, amigo. E tem um detalhe fundamental. Eu volto sempre a dizer uma coisa que a mídia e o governo continuam escondendo. Você, amigo, quando faz um recolhimento da Previdência, você está fazendo um recolhimento em cima também da Previdência relativa à sua saúde. E na hora que a Previdência virar privada, o seu plano de saúde também vai ser privado. Você não terá mais assistência médica pública. Aí você será que nem nos Estados Unidos. Você caiu na rua, desmaiou. Você chama a ambulância. Lá nos Estados Unidos é assim, né? Que todo mundo gosta de falar dos Estados Unidos, ama os Estados Unidos, o Walt Disney e companhia, não é isso? Esses bandos de retardados mentais do Brasil que só sabem ficar enaltecendo os Estados Unidos. Então, muito bem. Então você tem o seguinte: você chama lá nos Estados Unidos uma ambulância para te atender. Se ele não ter o plano de saúde no tempo, você vai morrer no local, amigo. O cara não vai nem olhar para tua cara. Você vai morrer como se fosse um lixo. É exatamente isso que vai acontecer. Então, aí o pessoal fala assim: mas onde é que estão os partidos para defenderem o país? A gente não vê esses partidos defenderem o país? Esses partidos políticos, a Câmara, o Senado. Olha só. Você tem, dentro do Senado, você tem 81 senadores. Você não tira um. Todos eles são vendedores do país. Você não tira um. Não tem um. Eles estão preocupados a satisfazer os interesses de empresas que compram ele. Veja bem, Câmara e Senado são duas casas de negócio onde as empresas vão lá para negociarem com eles e comprar. Assim como já está vendida a reforma da Previdência, que eu volto a afirmar, já falei no vídeo anterior e volto a reafirmo quantas vezes for necessário. Em setembro, essa reforma da Previdência será aprovada. Já está tudo acertado. Ué, mas um partido de esquerda? Eu quero saber o seguinte, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui mais recente para a gente entender. Existem milhares. Vou ficar citando aqui os milhares de exemplos que não existe esquerda, não existe PT, não existe PDT, não existe mais porra nenhuma. A gente ia ficar aqui a noite inteira, eu ia ter que fazer para você uns 100 vídeos para poder te mostrar o lado real do que está acontecendo. Mas eu não estou aqui para ficar perdendo tempo com isso. Muito bem. Petrobras agora. A Caixa Econômica vendeu a parte dela
para as empresas estrangeiras e brasileiras, que o controle da parte dela, a Petrobras vendeu. A Caixa Econômica vendeu essa parte que ela tinha das ações. Pergunto a você, vai ser bem simples. Qual foi o partido de esquerda? Qual foi o momento que você viu na televisão, ou no site, no YouTube, seja lá onde você quer que você possa ver, que você viu que alguém comentou isso? Qual foi o momento? Nenhum? É isso mesmo, nenhum. Porque eles não falam nada. Qual foi o momento que você viu algum partido político fazer mobilizações em todo o país para afrontar o que está acontecendo no país hoje? Mobilizar ruas e botar para quebrar. Qual foi o partido? Nenhum, claro. O Boulos agora anda em Harvard. Ciro Gomes, Tabata Amaral e Paulo Lemann. Paulo Lemann, para quem não conhece, eu vou repetir, é um dos multibilionários que vive na Suíça e que controla o ramo da cervejaria no mundo inteiro. E trabalha 24 horas por dia para praticar a desgraça da educação no Brasil. Com essa Tabata Amaral. Falar de seu Ciro Gomes foi o cara que não deixou, foi mais um dos que não deixou a indústria automobilística no Brasil desenvolver quando quebrou a Gurgel. Ele tenta contar uma porrada de história que não tem nada a ver, para idiota acreditar. Quem viveu na época verá, saberá o que de fato aconteceu. Aí quem os outros de esquerda? Bom, já falei em PDT, já falei em PT, aí quem? PSDB, quem? PCB, PCdoB, PSB? Para com isso, amigo, para com isso, para com isso. Não existe partido mais no Brasil, nem de esquerda, nem de direita, é tudo a mesma porcaria. Todos eles são o mesmo lixo, que não fazem mais nada pelo país. Se você não quiser acreditar no que eu estou falando, eu não posso fazer mais nada. Mas pelo menos faça uma coisa que eu vou falar para você e que você verá que eu tenho certeza. Não vote mais em ninguém. Não vote mais em ninguém. Significa dizer que você vai lá na urna, no local para votar. Agora mesmo, tem a eleição para prefeito. Você vai lá no local, vota 00, acabou. Não vote mais em ninguém. Não vote mais em ninguém. Eu aconselho até, se você puder, nem vá a votar, para não perder seu tempo. Para não criar em você uma ilusão que não existirá. Para finalizar, eu vou terminar esse meu áudio aqui com a seguinte frase: o capitalismo ele não é, ele foi, porque ele não existe há muito tempo, mas o capitalismo é aquele câncer maligno
que procura matar todas as células do corpo para tentar sobreviver. Esse é o capitalismo. Então o capitalismo é o nosso maior problema. Ainda que exista 2% desse capitalismo hoje sobrevivente. 2%. Que eles já tomaram conta do Estado. O capitalismo hoje é o próprio Estado que destrói a população com a sua lógica perversa, mesquinha, doentia e assassina. Esse é o capitalismo sobrevivente ainda. Então, para solucionar e dar um final a tudo isto, é o socialismo. Ou então, caminharemos para uma barbárie inevitável e sangrenta. Quer você queira aceitar ou não. Só para maiores esclarecimentos, a gente, quando fala em socialismo, a gente não fala em aquele socialismo em que o Estado é um totalitário ou que o Estado vai se apropriar da propriedade privada. Isso é comunismo, não é socialismo. O que é o socialismo? É a distribuição de renda equitativa e igual para todos. E quando a gente fala em socialismo, o sujeito que é doente e não sabe o que é socialismo, ele vem com aquela mesma lógica de um socialismo totalitário. Não é isso, não é um socialismo totalitário, que isso hoje nem tem mais possibilidade de existir. Tal grau midiático que existe hoje das informações, mesmo que essas informações teoricamente seja aberta e livre, não é, quando ela é controlada por governos e Estado. A gente basta dizer que seu Facebook, seu YouTube, seu Google, tudo é controlado pelo governo. Seu WhatsApp, tudo pelo governo. Então não se iluda achar que você tem tanta liberdade quanto você imagina, que não é assim. Então o que o socialismo é? O que seria o ideal para hoje? A gente tentar acabar com esse capitalismo maldito e destruir ele totalmente e fazer com que de fato as pessoas tenham alternativa de vida, de trabalho e possa conviver numa sociedade melhor, sem o poder totalitário do Estado. O que é impossível se a própria população se mobilizar. Se a população não mobilizar, o próprio totalitarismo do Estado, o controle sobre a sociedade, vai continuar acontecendo como acontece hoje. Quem tem bastante conhecimento sabe o que eu estou dizendo e não estou vendendo nenhuma ilusão. Tá bom? Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.